Estupro culposo e o caso da Mariana Ferrer. Esse foi um caso que tomou conta das redes sociais e muita gente tem questionado porque essa expressão ela não consta na sentença. Então, a gente vai conversar aqui sobre dolo, sobre culpa, para você entender o que seria um crime culposo, e também sobre o estupro e o estupro de vulnerável, que são condutas previstas no Código Penal, no artigo 213 e 217-A. A gente também vai falar sobre o que aconteceu, que foi divulgado ali um trecho da audiência do tratamento que foi conferido à vítima, no caso a Mariana, sobre a súmula 593 e sobre o depoimento especial. Então vamos começar aqui pela uma diferença básica entre dolo e culpa. Dolo, de uma forma bem resumida, é quando a pessoa tem a intenção de praticar uma conduta que é considerada crime, que está prevista em lei. Alguns crimes eles só admitem essa modalidade de cometimento, né? Uma modalidade intencional, uma modalidade dolosa, como é no caso do estupro, que não admite uma modalidade culposa, que é quando a pessoa não tem a intenção de praticar aquele crime que está previsto em lei. Então, muito dessa discussão ficou centrada nessa questão se houve ou não o dolo, e havendo o dolo teria sido configurado o crime, não tendo o dolo não existiria crime porque não existe de fato o estupro culposo. Eu vou ler aqui rapidinho para você o artigo 213 do Código Penal, que ele descreve qual é a conduta do estupro. Artigo 213 do Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, ou seja, penetração pênis-vagina, ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Aqui entraria o sexo oral, o sexo anal, a felação e outras condutas aí com pessoas que tenham... Esse crime aqui é cometido contra pessoas que tenham acima de 14 anos, ou seja, mais de 14 anos de idade, e que é importante aqui nesse caso que o ato ele precisa ser praticado ou com violência ou com grave ameaça. Tá? É muito importante salientar isso aí para ter a configuração do estupro. Já o estupro de vulnerável, ele está previsto no artigo 217-A do Código Penal, e eu vou dar uma lida aqui para você o que descreve o artigo de qual é a conduta que é considerada estupro de vulnerável. Artigo 217-A. Ter conjunção carnal, ou seja, penetração pênis-vagina, ou praticar outro ato libidinoso, aí novamente entra o sexo oral, o sexo anal, e outras condutas sexuais aí que possam ser praticadas com menor de 14 anos. Ou seja, aqui basta a vítima ela ter menos de 14 anos de idade, já vai ser considerado estupro de vulnerável. Então aqui não se fala em consentimento. Consegue perceber a diferença? No artigo 213, a vítima pode ser tanto homem ou mulher, aqui no 217-A também, só que tem uma diferença aí do consentimento. No 213, foi retirada essa possibilidade mediante violência ou grave ameaça. Já aqui no estupro de vulnerável, o consentimento ele não existe em hipótese alguma, se a vítima tiver menos de 14 anos de idade, certo? Mas olha só, presta atenção, que é aqui que vai entrar o caso da Mariana, e por isso que é tão complexo. Parágrafo 1º do artigo 217-A. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput, ou seja, aquela parte superior que eu acabei de ler para vocês, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Então aqui, independente da idade, aqui pode ser uma pessoa adulta, idosa,
Se ela tiver alguma enfermidade, deficiência mental, ela não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou ela não possa oferecer resistência, e aqui entra a pessoa em coma, entra a pessoa alcoolizada, drogada, que se ela tivesse em condições normais, ela teria condições de dar o seu consentimento, mas por conta dessa condição especial, foi retirada essa possibilidade de que ela pudesse dar o consentimento. Então, no caso da Mariana, pelo que foi passado das informações do processo, houve a violência sexual, porque ele manteve uma prática sexual com ela, o acusado manteve a prática, e ela teria sido drogada. Então, esse fator dela ter sido drogada retira dela a capacidade de oferecer resistência e de dar o seu consentimento para a prática do ato. Então, aí estaria configurado o estupro de vulnerável, certo? Durante a audiência, a vítima foi tratada de forma totalmente desrespeitosa, ela era apontada, como ela mesma disse, como se ela fosse acusada de ter praticado um crime, por isso ela estaria sendo tratada daquela forma tão ríspida e tão hostil. O advogado, o advogado de defesa, ele também tentou retirar a credibilidade da fala da Mariana, como alegando que as fotos dela eram sensuais, que essa virgindade dela que era uma falácia, que na verdade ela estava tentando se aproveitar de alguma situação ali, acusando o réu porque ele teria bens patrimoniais e que ela teria interesse nisso, ou que ela estava procurando autopromoção nas redes sociais. Infelizmente, essa é uma estratégia muito cruel que é utilizada algumas vezes pela defesa e ela não tem respaldo jurídico nenhum, tanto é que eu separei a súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça para ler aqui, que ela diz o seguinte: o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Então aqui, apesar de aqui não estar falando sobre as causas de equiparação de vulnerabilidade, para estar configurado o estupro de vulnerável, você pode perceber que o Superior Tribunal de Justiça ele deixou bem claro que eventual prática sexual anterior, experiência anterior, ou às vezes até mesmo relacionamento com o agressor são irrelevantes no julgamento do caso. Então, o que o advogado estava tentando fazer é retirar a credibilidade da fala da vítima para conseguir uma absolvição. E eu falei também que a gente ia conversar rapidinho sobre a questão do depoimento especial, que ele está previsto na Lei 13.431 e foi regulamentado pelo Decreto 9.603 de 2018. E essa lei e esse depoimento especial, ele evita justamente acontecer o que ocorreu com a Mariana durante a audiência, em que as pessoas elas confrontam, elas questionam diretamente a vítima e acabam cometendo outras violências, como foi nesse caso, em que tenta se retirar a credibilidade dela, questionam fotografias, poses, comportamentos, etc., como forma de retirar a credibilidade do que ela está narrando, da violência que ela alega ter sofrido. Nesse depoimento, a vítima ela é retirada daquele espaço, então, se ela tivesse sido ouvida com a metodologia do depoimento especial, ela não estaria ali naquela mesma audiência, no mesmo espaço, com o promotor, o juiz, o advogado de defesa, o defensor público que estava atuando como assistente de acusação. Ela estaria
num espaço separado, com um profissional que tivesse sido treinado em coleta de depoimento e tivesse aptidão para ouvir relatos de vítimas de violência sexual, para poder prestar os seus esclarecimentos. Aquelas pessoas que estavam ali, apesar de ser um espaço virtual, mas a gente considera que aquilo ali é a sala de audiências. Então, aquelas pessoas, elas poderiam fazer perguntas para a Mariana, mas elas não seriam feitas diretamente, daquela forma como aconteceu. Inclusive, mostrando fotos dela, alegando que a conduta dela era provocativa ou algo nesse sentido, tudo para tentar defender a conduta do réu. Então, no depoimento especial, ela estaria mais protegida, mais resguardada, provavelmente não aconteceria essa situação tão constrangedora, porque existe esse profissional que serve como uma grande barreira. Então, por isso que é muito importante salientar a importância do depoimento especial. Apesar de tudo que aconteceu, é muito lamentável a situação que ela está sendo exposta dessa forma, mas vale ressaltar que pelo menos foi importante para despertar a indignação da sociedade. Várias manifestações vão ocorrer nesse final de semana, então participe, ajude na divulgação das manifestações em prol da Mari Ferrer. E não deixe ficar só nisso. O meu apelo que eu faço é para que você continue engajado, continue mobilizando, continue divulgando, estude sobre o assunto para você ter propriedade para participar de discussões sobre o tema com a sua família, com os seus amigos, no seu ambiente de trabalho, porque essa é uma situação que não foi a primeira, infelizmente não será a última e é muito importante que todos nós estejamos aí vigilantes e atuantes para que situações como essa não voltem a acontecer. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê por aqui e lembre de participar das manifestações que vão acontecer agora nos dias 7 e 8 de novembro. Um abraço!